Mensagem do dia, Marcos capítulo 16, versículo 15, Marcos 16, 15 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando a Bíblia nos diz ali quem crer e for batizado, aquele batismo ali no vocabulário original hebraico não quer dizer batismo em águas, porque várias igrejas batizam com água e o verdadeiro batismo no original ali é o batismo com o Espírito Santo. Por que com o Espírito? Porque há uma diferença entre o verbete batismo com o Espírito Santo e no Espírito Santo. O batismo com o Espírito, esse verbete com, quer dizer ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. E o batismo no Espírito Santo, esse verbete no, quer dizer ter algum dos dons do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia nos diz que procurai com zelo os melhores dons, principalmente de profecia. Não quer dizer que a pessoa, literalmente, para ter o Espírito Santo, é obrigatoriamente falar em línguas ou profetizar, pois tem pessoas que não falam em línguas e não profetizam, mas têm o dom de cura. Em continuidade ainda, também aprendemos algo que diz em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 3, que diz assim: bem-aventurado aquele que lê ou ouve as palavras desta profecia. E ali ele diz, bem-aventurado aquele que lê. E você tem que ler a Bíblia. João capítulo 5, versículo 39 diz assim: examinai as Escrituras. E quem diz isso é Jesus, o Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias de Israel. Examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna. Através da Bíblia ele está dizendo a Escritura, e são elas que de mim falam. Quem falou isso foi Jesus no versículo 39 do capítulo 5 de João. E quando Apocalipse diz no capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê ou ouve, a palavra ouvir quer dizer captar o som e entender. Ou seja, você tem que captar o som e entender, você tem que ouvir. Você tem que examinar as Escrituras. E outra parte eu quero ler para você ainda, aonde cita em Marcos capítulo 4, do versículo 11 em diante. Diz assim o mestre: e ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e escutando, escutem e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Aqui ele não usou a palavra ouvir, usou a palavra escutar, ou seja, porque a palavra escutar, pega um dicionário, quer dizer captar o som e não entender, ou seja, você tem que ouvir, Apocalipse 1, versículo 3. E Jesus falou que aquele que escuta não entende e não se converte, não são perdoados os pecados. E ainda a Bíblia também nos ensina algo mais ainda. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 18 a 19, nós aprendemos algo, que a verdadeira conversão traz o perdão. E a Bíblia nos diz então, Atos capítulo 3, versículo 18 a 19, o nosso mestre nos ensina assim, usando o seu servo a escrever este livro de Atos dos Apóstolos, e eu denomino ele como Atos do Espírito Santo, livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 3, versículo 18 e 19 diz assim: arrependei-vos e, ali ele está usando um verbetezinho, uma vogal e, convertei-vos para que sejam perdoados vossos pecados, ou seja, não basta somente a conversão, mas tem que ter o arrependimento. Quando você vai numa autoescola e você dá seta para a direita ou seta para a esquerda, essa manobra significa conversão, mudança de rumo, mudança de direção, mudança de vida. Depois que você muda a sua vida, você muda a direção, você tem que usar esta vogal e, convertei-vos e arrependei-vos, ele disse. Não basta somente a conversão, mas tem que ter o arrependimento para ser perdoado os pecados. Você compreendeu agora como é que é perdoado os pecados? Ouvir, captar o som, entender. João 5,39, examinar as Escrituras. Isto é o princípio para você ter seus perdoados, ter seus pecados perdoados, melhor dizendo. Medite
nesta palavra. E se você quiser deixar um joinha aí ou se inscrever nesse canal de mensagens diárias, agradeço e Deus vos abençoe mais um dia em nome de Jesus.